Fala pessoal, então eu vou resolver aqui a questão 2.81 do Collen. Então, como eu falei, meu tempo tá tô muito ocupado, né? Então vou fazer essa intercalação, termo, Unicamp, né? Então, semana passada não consegui postar, então estou postando hoje porque essa resolução é um pouco mais extensa, né? O exercício um pouquinho mais complicado. Então é por isso. Então quem está gostando, se inscreve no canal, divulga aí pros amiguinhos, tá? E é isso aí, tá? Vamos lá. A equação fundamental de um tipo particular de sistema de duas componentes é... Então aqui a gente tem a nossa entropia e o número de partículas, né? Total. Onde há um vínculo não específico. Ok. Um cilindro rígido fechado de volume total igual a... Fazer aqui o cilindro. Então a gente tem um cilindro fechado de volumes iguais, né? De volume total igual a 10 litros é dividido dentro de duas câmeras de volumes iguais por uma membrana rígida diatérmica, permeável para a primeira componente, tá? Mas impermeável para a segunda. Na câmera, né, escrevi errado, é colocado uma amostra, numa câmera é colocada uma amostra do sistema com parâmetros originais, N1, né, de 1, 0,5, eu vou explicar já o que é isso, o outro 0,75, o volume em 1, 5 litros, temperatura em 1, 300 Kelvin. Na segunda câmara é colocada uma amostra com parâmetros originais, N1, de 2, tal. Após o equilíbrio estabelecido, quais são os valores de, né, quase todos os parâmetros, né? Esse T aqui sem nada é a temperatura de equilíbrio, né? Então é o seguinte, esse 1 que está em cima, ele está falando qual é a componente, né? Qual que é o subsistema. Então seria, esse cara aqui seria 1, por exemplo. Esse é o índice de cima. E esse cara aqui seria o nosso 2. Tá? O índice de baixo quer dizer o tipo de partícula. Então vou pintar aqui. Então a gente tem aqui o de rosa, eu vou chamar de 1. E o amarelo eu vou chamar de 2. Então o subíndice de baixo quer dizer isso. Então a gente tem uma coisa assim. Fazer os amarelos. Então quando ele fala que a parede a membrana é rígida, quer dizer que ela não se move. Essa posição aqui ela fica fixa, tá? Isso quer dizer o rígido. Diatérmica, ela vai ter troca de calor, tá? E ela é permeável, então troca de calor, você vai ter um equilíbrio térmico, e no equilíbrio térmico você encontra a temperatura de equilíbrio, né? É a condição. Para o número de partículas, a condição de equilíbrio vai ter envolvido com potencial químico, certo? E o equilíbrio mecânico com a pressão, mas aqui não vai ter equilíbrio mecânico, porque a parede é rígida. Só que aqui ele é permeável para a primeira componente, ou seja, só a partícula rosinha consegue atravessar para o outro lado e voltar. A amarela não consegue fazer isso, tá? Então quer dizer que a variação da 2, ela vai ser 0, né? Beleza? Só a partícula 1, só a primeira componente, que é permeável. A 2 não é, né? Então a 2 ela não faz essa troca. Só para explicar a parte da física disso, né? Então, para a gente chegar nesses caras aqui, a gente vai ter que aplicar as condições de equilíbrio, né?
Então, com relação à troca de calor, a gente tem o equilíbrio térmico. Então, a condição de equilíbrio térmico é qual? Se a gente tomar com respeito à entropia, né? A gente tem igualdade das temperaturas. Então, quando você chega no equilíbrio térmico, as temperaturas têm que ser a mesma, né? Então, no início as temperaturas podem ser diferentes, vai ter essa troca de calor, e a condição de equilíbrio é que elas vão ser iguais. E a gente também tem a condição de equilíbrio da matéria, tá? Então vai ser o quê? Potencial químico isso daqui vindo lá da e 1 por quê? 1 é só porque você só tem troca do 1, né? Por isso que aparece 1 aqui embaixo, referente à partícula rosa. E aí você tem os dois compartimentos, 1 e 2, as duas câmaras, né? Na 2 você não tem essa troca. Então é o seguinte, como a gente sabe que a entropia é uma grandeza extensiva, né? E ela é aditiva e extensiva. Então da aditividade a gente tem lá, que como a gente tem dois subsistemas, a gente tem que essa entropia vai ser a da 1. Então isso daqui vai ser a energia interna da relação ao subsistema 1, né? Tudo que é relação ao subsistema 1. Então a gente tem no subsistema 1 a partícula do tipo 1, que é esse subíndice de baixo, e a partícula do subíndice 2, né? A gente vê aqui pela figura. E aí também tem a entropia referente ao subsistema 2. Então aqui energia interna 2, volume de 2, N1 de 2, N2 de 2, tá? Propriedade de aditividade, entropia, tá? E aí com isso a gente tem a diferencial exata lá do cálculo 2. Então se a gente tomar esse cara aqui, é a mesma coisa que ds1, entenda que depende dessas variáveis independentes aqui dele, mais o ds de 2. Então isso daqui vai ser o quê? ΔS1. Então a gente tem o DU1, energia interna, e aqui é cálculo 2 só, tá? Mais ΔS de 1, ΔVU, e os outros parâmetros constantes, né? Então V1, N1 de 1, N2 de 1, e aqui mesma coisa, né? Derivou esse, os outros são constantes. Então, 1, N1 de 1, N2 de 1. E aqui dV1. Mais ΔS de 1, ΔN1 de 1. E o resto constante. 1, V1, N2 de 1. E aqui, dN de 1, mais ΔS de 1. Estou fazendo tudo isso porque eu acredito que essa questão pode fazer com que a pessoa tenha confusões em vários pontos. Então estou tentando esclarecer isso, tá? E agora com relação a 2. N2 de 1. E aqui vai ficar 1, V1, N1 de 1. DN2 de 1. E aí você vai fazer exatamente a mesma coisa
para o 2. Eu não vou fazer aqui, tá? Porque é análogo. Então, na parte do subíndice de cima, eu só troco 1 por 2. Então, vou chamar esse cara aqui de A. Chamar isso daqui de A. Chama na verdade B, porque tem um A na questão, né? B. 1. Esse 1 é referente ao índice de cima. Então aqui eu vou ter mais B2, tá bom? E aí, continuando, a gente sabe que a parede é rígida. Então, se a parede é rígida, essa variação dos volumes, ela vai ser nula, né? Então, pelo fato da parede ser rígida, a gente tem isso daqui, ó. Essa variação é zero. E a variação do cara aqui que está aqui dentro com respeito ao volume também vai ser zero. Tá? Então, no final, a gente vai ter que ds, né? Vai ser deu S1, deu 1, deu 1 mais deu S1, deu N1 de 1, dN de 1. E aqui subentende que tem os outros parâmetros constantes, tá? Deu N de 2 de 1 mais o B2, tá? E aí, este cara aqui vai ser, comparando com a primeira lei da termodinâmica, vai ser 1 sobre T1, né? Usando a primeira lei da termodinâmica, você chega nisso. Os outros parâmetros são constantes, tá? Subentende-se isso. Nesse outro cara aqui vai ser com respeito, como essa partícula é 1, vai ser o potencial químico 1 aqui, do subsistema 1. Tá? Deu S1, deu N1 de 1. Para o 2, potencial químico sempre tem o par, né? Tem o par com a variação lá do número de mols ou partículas. A pressão, o par dele vai ser o volume e a temperatura e a entropia, tá? Como aqui você tem dois tipos de partículas, então vai ter referente a isso o potencial químico, tá? Então esse cara aqui é 1, T de 1, del S1, del N de 2 de 1. Analogamente para esse outro cara aqui, tá? Só que trocando 1 com 2 aqui é a mesma coisa, só que troca 1 por 2. Então, da nossa condição de equilíbrio, ó, a gente tem as condições de equilíbrio aqui e a gente tem as relações, né? Certo? E ele dá no problema a relação fundamental. Então, a gente já consegue resolver o exercício, né? Então, da relação fundamental e dessa propriedade de aditividade e tudo mais, vou pegar ela aqui. Então, por conta da propriedade de aditividade e tal, eu tenho que o S de 1, vou colocar o índice 1 em cima aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem a relação fundamental. E aí, com ela, a gente encontra as nossas relações, né? A parte do equilíbrio térmico e de fluxo de partículas, né? Ou da matéria. Então, vamos fazer aqui o primeiro. 1 de T1, derivada parcial de 1 do primeira componente, com relação à energia interna da primeira componente, né?
mantendo os outros parâmetros constantes. Então aqui do 1, aqui em cima na entropia, a gente coloca 1 em tudo, né? Mas é o seguinte, como ele quer só a derivada com relação a U, a energia interna, então esses termos aqui que eu coloquei sublinhado em verde, eles ficam zeros, tá? Só vai derivar com relação ao segundo termo. Então isso daqui vai ser igual a derivada parcial de 1 com respeito a N1 de R Ln de 1 3 meios vezes V1 sobre N1 de 5 meios. Então isso daqui vai ficar o N1 e o R sai para fora porque é constante. Da derivada do Ln a gente tem derivada de Ln de x é 1 sobre x, né? Só como esse x é função de 1, a gente usa a regra da cadeia. Então vai ficar 1 sobre 1 de 3 meios vezes V1 sobre N1 de 5 meios vezes a derivada de 1, né? Desse termo todo aqui. Então tomba o 3 meios. A gente tem 1 de 3 meios menos 1, que dá meio, certo? Vezes o V1 sobre N1 de 5 meios. Tranquilo? Então este cara aqui vai para a vala com esse cara aqui, esse também vai falecer com esse daqui. No final, a gente tem o quê? A gente tem esse meio com menos 3 meios dá 1u elevado a menos 1. Então, portanto, 1 sobre T1 é igual a 3 meios de N1 R sobre 1 U de 1, tá? Então se a gente fizer aqui trocar 1 pelo 2, o processo é o mesmo, né? Só que aqui você vai ter N2 derivada com relação a U de 2. Então, processo análogo. Então isso daqui é só trocar o 1 por 2. E aí fica 3 meios de N2 de R sobre U de 2. Tá? Então, a parte da condição do equilíbrio térmico, a gente tem estas equações aqui. Agora vamos para o próximo. Então, a gente vai calcular a parte do equilíbrio com respeito à matéria, né? Então, essa expressão aqui. Então, a gente precisa deste cara, T1 de U, é igual à derivada parcial de S de 1 com respeito a N1 de 1, certo? A gente fez isso daqui, né? Tá aqui. Então, a gente olha aqui, tudo a gente vai acabar derivando, tá? Da entropia. Tá bom? Igual a derivada com relação a N1 de 1. E o nosso S de 1 é o quê? N1 de A mais N1 de R, Ln de desse aqui para baixo, Ln de U de 1, 3 meios vezes V de 1 sobre N1 de 5 meios menos N1 de 1, R, Ln de N1 de 1
sobre N1 com menos N2 de 1 R ln de N2 de 1 sobre N de 1. Tá bem apertado, né? Deixa eu ver se aparece. Sim. Tá? Então, deletar essa parte aqui. Já tem o que eu quero. Deixa eu conferir. Tá certo. Então, vou expandir mais ainda. Mas não. Ó, o N de 1. O N aqui, a gente sabe que o N de 1 é... Vou até marcar de outra cor. O N de 1 é N1 de 1 mais N2 de 1, certo? Ele deu isso, N igual a N de 1 mais N de 2. Então, na derivada, o primeiro cara aqui vai ter, dentro dele vai ter isso, né? Então, derivou com relação a 1, N, tá aqui sobra o A. Aí o próximo, a gente deriva em relação ao primeiro cara aqui, usa a parte da regra do produto. Então, vou colocar o R em evidência, que é uma constante. Então, esse primeiro cara vai dar 1 vezes esse negócio aqui, o ln. Então, fica 1 de 1, 3 meios, vezes V de 1, sobre N1 de 5 meios, mais N1, e agora a derivada do ln, né? Então, vai ficar 1 sobre esse cara aqui, chama ele de U, x, por exemplo. Então vai ficar a derivada do ln de x, só que esse x depende de n de 1. Então vai ficar 1 sobre x vezes derivada de x com relação a n de 1. Então dá isso daqui, né? 1 de 3 meios vezes v de 1 sobre n1 de 5 meios. Deriva esse cara aqui com n1 de 1. Então isso daqui dá 1 de 3 meios, que é a parte que é constante, né, perante a derivada. E essa derivada subiu, deu menos 5 meios, certo? Então tomba menos 5 meios de N1, 5 meios com menos 1, dá 3 meios, né? Certo? Então aqui deu... Vamos fazer certo. Menos 5 meios para não me confundir. Não fiz besteira aqui. N1 de 1 menos 5 meios. Tomou menos 5 meios. Menos 5 meios com menos 1. Menos 7 meios. Né? Tranquilo? E aí, os próximos é... do produto aqui de novo. Então, colocar o R em evidência. Primeiro cara vai dar 1. Então, fica ln de N1 de 1 sobre N de 1. Mais N1 de 1. Derivada do ln. Então, vai ficar 1 sobre esse cara. N1 de 1 sobre N de 1 vezes derivada disso, né? E aqui é a regra do quociente, né, da derivada. Então, primeiro o cara dá 1 vezes o denominador, N de 1, menos derivada do de baixo. Aqui está dentro, né? Então, dá 1. Deixa eu ver se está certo essa expressão. Então, dá 1 vezes N1 de 1 sobre N1 ao quadrado. E por fim, deixa eu fechar aqui. Esse N2 de 1 é constante perante a derivada. Então, coloco ele para fora. E derivo só o ln, que vai dar... E aqui tem um R, né? Deriva o ln. Então, N2 de 1 também constante. Então, fica a derivada do
fazer aqui certinho. Derivada do ln primeiro. Então 1 sobre n2 de 1 sobre n1, certo? E como é regra da cadeia, deriva o que está dentro. Aí agora sim, esse cara aqui sai a constante. n1 elevado, n1 vai ficar n1a menos 1. Tombo menos 1. E aí, o n de 1 menos 1 com menos 1 da derivada fica embaixo. n1 ao quadrado. Deriva o que está aqui dentro ainda. Esse cara aqui dá 1. Tranquilo? Bom, agora vamos simplificar, né? Então, esses termos aqui simplifica. Esse daqui também com esse. E a gente desenvolve essa parte, a gente vê a potência aqui que vai dar. Então esse daqui vai ficar igual a A mais R de ln de 3 meios vezes V1 sobre N1 de 5 meios. E aqui vamos ver, ó, tem menos 7,5 com mais 1 dá menos 5 meios, certo? Menos 5 meios com mais os 5 meios que está aqui embaixo, vai dar N1 elevado a 0, que dá 1, tá? Então, e aí fica menos 5 meios essa parte. Beleza? Menos R de ln de N1 de 1 sobre N de 1 da primeira componente. E aqui dá para simplificar ainda esse cara aqui que dá 1, e aqui embaixo cancela com esse termo aqui, tá? Então esse daqui vai ficar mais... Eu vou desenvolver, o N de 1 vai ser N de 1 mais N de 1 de 2 menos N de 1 dividido por N de 1. Esse carinha aqui vai embora com esse. E aí temos mais um termo que sobrou aqui, né? Que vai ser, simplificar aqui também. Esse cara vai embora com esse cara aqui. Esse cara aqui vai dar 1. Esse vai embora. Então fica menos R, menos com menos mais, né? Que tem o menos ali que veio da derivada. Esse cara aqui. Então fica R de N2, 1 sobre N de 1. Certo? Então, ó, fica menos R aqui, com esse cara aqui, tá vendo? Ó? N2, 1 sobre N1, é que nem esse termo aqui, ó, tá vendo? Então vou fazer de verde até. Então esse cara aqui vai cancelar com este termo aqui, né? Tem um negativo aqui, tá? Beleza? O negativo aqui e tal, simplificou, né? E aí tem esse daqui, acaba cancelando, tá bom? Então no final a gente vai ter que μ1, potencial químico, de 1 sobre T de 1 é igual a A mais R de ln de 1 de U de 1 3 meios V1 sobre N1 de 5 meios menos 5 meios de R
menos R de Ln de N1 de 1 N1, tá? Ixi, não dei nem pra fazer aqui, eu vou fazer só nuvenzinha, tá? É acabar cortando, né? Não tá alinhado. Tá bom. E a gente pode fazer a mesma coisa pro 2, né? Então, se a gente fizer pro 2, para olhar aqui para entropia, a única coisa que vai ficar um pouco diferente é esses dois termos aqui, né? Então, vamos ver, só para comparar. Você tem o S de 1, né? Então vai ficar... O que interessa só esses últimos dois, né? Porque se eu tenho um S de 2, vai ficar tudo parecido de novo. Então, vou fazer só esses dois últimos termos. Então, aqui vai ficar N1 de 1, R, Ln de Ni de 1, sobre N, menos N2 de 1, R, Ln de N2 de 1 de N de 1. Então, se a entropia aqui é igual a 1, vai ficar assim, né? Se ela for 2 aqui, a segunda componente, vai ficar desta forma. N1 de 2, R, Ln de N1 de 2, sobre N de 2, que é 1, menos N2 de 2, R, Ln de N de 2 de 2, com N de 2. E aí, como a derivada do primeiro cara aqui, ela vai ser um, a outra vai ser 2. Então, ele atua aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, ele vai atuar do mesmo jeito, aqui. O que não faz muita diferença é o que está em cima, tá? Então, mesma coisa. Esse cara aqui, ele não deriva. Esse cara aqui, ele não deriva também. E aqui, ó, ele atua nesse cara. Não, ele atua no cara de baixo, né? Da mesma forma que aqui. Então é parecido, tá vendo? É a mesma coisa. Se eu fizesse Ni de J, aí eu chamo derivada de S de I com respeito a N e J. E aí no caso eu chamo I de 1 e J de 1. E no outro caso eu chamo I de 1 e I de I igual a 1 e J igual a 2. É análogo, tá? Então por conta disso eu posso fazer essa troca de 1 por 2, tá? Então aqui fica a mesma coisa. Então eu tenho aqui meu termo 1 de 2. Posso fazer essa troca, tá? Que não tem problema. Então eu troco os que estão em cima, as componentes, por 2. Mantenho o resto. R, Ln de U de 2, 3 meios, V de 2, sobre N2 de 3, 5 meios, desculpa, menos 5 meios de R, menos R, Ln de N1 de 2, sobre N2. Tranquilo? Eu já fiz a justificativa, né? Então a gente tem que, na questão da condição inicial, vamos usar essas equações que são mais simples, tá? Então, de acordo com os dados que ele dá no problema, o T de 1 é 300 Kelvin, então a gente vai substituir a primeira equação aqui. Então vai ficar 1 sobre 300, que é igual a 3 meios. N de 1 é o quê? N1 de 1 mais N1 de 2. N1 de 1, ele deu como 0,5, mais N1 de 2, ele deu como 0,75. Constante dos gases, 8,314.
sobre o 1. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 300, que é igual a 3 meios, vezes 0,5 mais 0,75, dá 1,25, vezes 8,314, sobre 1 de 1. 900 vezes 8,314 vezes 1,25 divide por 2, 4.676. Tá? Então dá aproximadamente 4.676,625. Tá bom? Vou colocar I aqui para representar a energia inicial. E agora a gente faz a mesma coisa para o de 2, né? Então o de 2 vai ficar 1 sobre T2. T2 vale o quê? 250, né? Isso aqui é a parte inicial. Que é igual a 3 meios vezes N de 2, que vai ser N de 2, 1, mais N de 2, 2, vezes R, 8,314, sobre o 2. Então isso daqui vai ficar 1 sobre 250, que é igual a 3 meios vezes N1, 2, deixa eu ver aqui, dá 1, mais N de 2, 2 dá 0,5, vezes 8,314, dividido por U2. Então, nosso 2 vai ser 250 vezes 3, vezes 1,5, vezes 8,314, dividido por 2. E isso daqui vai dar o 2 é igual a aproximadamente 250 vezes 3, vezes 1,5, vezes 8,314, dividido por 2, mesmo resultado. Então, vou até colocar que ele é igual a 1 inicial, mesmo resultado. E aí, da parte do equilíbrio térmico, a gente sabe que a gente tem um vínculo, né, que é a energia total. Ela é... Deixa eu pôr uma página aqui a mais. Sabe que na teoria de equilíbrio térmico, né, que a energia total vai ser a soma das energias, né, das componentes. E esse cara aqui é constante. Ele uma quantidade conservada, né? Então a gente tem que... Então independe se aqui eu tenho um determinado ponto do processo térmico, entendeu? Então ponto A, ponto B, ou inicial, final, C, ponto D, não importa, vai sempre dar o mesmo resultado. Então a gente só precisa para um valor, né? Para um dado só, para a gente determinar a energia total, que é o que ele deu, que foi a questão do inicial, né? Então isso daqui vai ficar 2 vezes o I de 1. Isso daqui dá 2 vezes 4.000
676,625. Então isso implica que nossa energia interna é igual a vezes 2, 9.353,25 joules. Tá, então determinamos um dado que a gente não tinha, que é a energia total, né? Com ela a gente consegue encontrar a energia final, por exemplo, né? Que é, esse U é sempre constante. O número de partículas, ele não muda também, ele é constante. Mas esse daí a gente consegue determinar de cara, a gente não precisa de nenhuma equação, porque ele te dá os dados dos N1 e o N de 2, né? Então a gente determinou tudo o que a gente precisava, né? Essa parte que é inicial. Agora na parte final, que é o equilíbrio, né? Quando você atinge o equilíbrio. Então aqui, veja que aqui em cima eu não usei as igualdades, né? Eu sei que essa equação aqui é a equação de estado, né? Que a gente pegou da representação da entropia, da parte que veio, né? Equação de estado. A condição de equilíbrio vem quando você iguala esses caras aqui, né? Iguala esse, iguala a parte dos potenciais químicos. Então é isso que a gente vai fazer. Então no equilíbrio, a gente tem isso daqui, né? Vou colocar até um F aqui embaixo. D2 de F. Então isso daqui vai ficar 3 meios de N de 1 final. Se colocar final inicial, confunde menos, tá? R U de U final, que é igual a 3 meios de N de 2F N de 2F vezes R sobre U de 2 final. Simplifica aqui os R's, simplifica o 3 meios. Deixa eu escrever aqui a parte simplificada. NF de 1 sobre 1 de F, que é igual a N de F de 2 sobre o F de 2. Esse primeira parte aqui vai ficar N de F1 de 1 mais N final de 1 de 2 sobre 1 de F, que é 1 é 1 de F mesmo, né? E aqui N de F de 2 de 1. Fiz besteira. Que é 1 de 2, né? Que é 1 mais N final de 2 e 1 aqui. De 2, desculpa. Sobre o F de 2. Então é o seguinte, a gente sabe que o 2 não muda, né? Porque ele é impermeável com respeito ao 2. Né? Ele te dá, ele fala sobre isso. Então a gente tem aqui que isso daqui no final vai ser 1 de F, ele é permeável à parede diatérmica só com respeito
ao 1, não ao 2, tá? Então tem que levar isso em conta. Então essa parte aqui do segundo vai ser a mesma que o inicial. O de f de 1, que é igual a n1 de f de 2. E aqui com respeito ao 2, ele é impermeável, então permanece a mesma coisa, porque não tem a troca. Com respeito ao 2 não tem a troca, né? Então aqui fica 2i de 2 sobre o f de 2. Então a gente substitui os dados que ele deu aqui com respeito ao 2, né? Então a gente vai ter o seguinte: n1 de f de 1, que a gente não sabe, mais esse daqui que ele deu. Então vai ficar, deixa eu ver aqui, 0,75 sobre o f de 1, que é igual a n1 de f de 2, mais 2, né? Parte inicial. Que a coisa mais fácil desse exercício é você errar as contas. Ó, é 0,5, né? E o f de 2. Beleza? Então você colocando esses i's e os f's facilita. Facilita bastante. Porque é esse entendimento que você tem que ter. Apesar do no livro, na teoria, ele não deixa isso de forma clara, tá? Então, beleza. Dessa primeira parte da equação a gente tem isso. Então, talvez nem precisaria usar isso daqui, né? Acredito que não. Vamos ver, né? E aí, usando a segunda equação, tem coisa aqui que eu não precisava ter feito, tá, pessoal? Aqui, enfim, tô tentando resolver aqui e às vezes a gente dá uma enrolada mesmo. E a segunda condição de equilíbrio é com respeito ao fluxo de matéria. Então, no estado inicial, a gente não pode usar essas equações, tá? A igualdade entre elas, no inicial, porque você não tem um equilíbrio, tá? Depois que você chega no estado final, ou estado de equilíbrio, mais precisamente, aí você tem igualdade desses caras. Quando não está no final, eles são simplesmente as equações de estado para cada ponto ali que você vai ter, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Tá, então tem esse cara aqui. Vou deletar. E aí vou igualar com o outro, né? Então, vou colocar uma igualdade aqui. Tá? E aí, beleza. Já vai conseguir simplificar isso daqui. Então, isso daqui vai ser o μ sobre t, né? Igualdade dos μ sobre t. μ1 sobre t1, que é igual a μ, né? 2 sobre t2. E aí chega nisso. Tranquilo? Esse 5 meses de r vai embora também. E aí tem só isso daqui que sobrou, né? Então ficam uns r's. Os r's vão simplificar, tá? Eu cancelei os as. Então a ficou 0, ficou só r. Dá para simplificar o r também. Então no final isso ficou ln de 3 meios vezes V1, vou colocar final aqui, sobre N1 final 5 meios, com R aqui, com R aqui não, com menos, Ln de N de 1, final, ou equilíbrio, N1 final, isso daqui é igual a Ln de 2
final, 3 meios, vezes V2 final, sobre N de 2 final, 5 meios, menos Ln de N1, 2 final, sobre N de 2 final, o equilíbrio, tá? E aí usa a propriedade de logaritmo. Usando a propriedade de logaritmo, esse cara aqui vem para o nosso denominador, certo? E eu já vou fazer aqui, tá? Para não perder o fio da meada e espaço. Então aqui vai ficar, vou colocar em amarelo, esse cara vem para cá, certo? Então aqui em cima fica n de 1, n de f de 1, sobre n1 de f de 1. E aí eu posso sumir com esse cara aqui. Eu trago esse cara para cá. Faço a mesma coisa. Então aqui, usando a propriedade de logaritmo, tá? Esse cara aqui passou dividindo o argumento. E aí eu tenho n, então vou passar ele mais para a direita. Então eu vou ter n de f de 2 sobre n1 de f de 2. Tá? Outras coisas que a gente vai levar aqui na consideração. A parede é rígida. Se a parede é rígida, o F, o estado final do volume do compartimento 1 da câmara é o mesmo que inicial, porque não mudou, é rígido. Então esse cara aqui vai ficar VI de 1. E aqui é a mesma coisa para ele. VI de 2. E além do mais, o tamanho total é 10, né? Só que ele fala que ele vai ter, deixa eu ler aqui. O volume é repartido pela metade. Tá? Então esses V's aqui, eles são iguais. Então por conta disso, porque são iguais, então esse cara aqui vai ser... Então duas coisas, a parede é rígida e de tamanhos iguais. De ser rígido, o estado final é igual ao inicial dos volumes. E tamanho iguais, os volumes são iguais, né? Do compartimento 1 e 2, tá? Então tem isso daqui. Que é dado do problema, né? Que mais? A gente vai ter que desenvolver aqui os caras de baixo. Porque o 2 é impermeável, né? Mas vamos pegar aqui, como eu usei a propriedade do logaritmo, esses caras que estão aqui dentro vão ser iguais, tá? Então eu vou continuar. Então esse daqui vai ficar o F de 1 de 3 meios. Esse cara vai cortar, tá? Mas eu vou deixar aqui, aí eu corto. E aqui o NF vai ficar N1 de 1 de F mais N2 de 1 de F sobre N1 de 1 de F mais N1 de 2 de F. 5 meios. Vezes N1 de F de 1, que é igual a U de F2, 3 meios, VI de 1, vezes NF de 2, 1. Vou fazer só invertido aqui. N1 de F2 mais N2 de F de 2.
sobre N1 de 2F mais N2F de 2. E aqui N1 de F de 2. Esse cara aqui vai embora com esse cara aqui. Tranquilo? E aí, que temos? Deixa eu ver aqui. Tá, não. Porque esqueci dos 5 meios, né? 5 meios aqui. Então tem como simplificar este cara aqui com o cara de cima, a mesma coisa do outro lado, né? Tinha esquecido a potência. Deixa eu ver o que mais pode ser feito. Tá. Então isso daqui fica... A gente tem 1 com menos 5 meios. Isso daqui dá menos 3 meios. 3 meios passa para baixo 3 meios, né? Então, já vou fazer de cara aqui, tá? Não, vou fazer passo a passo. Então aqui fica U de F de 1, de 3 meios, sobre N1 de F de 1. E aqui no 2 eu já vou usar o inicial, tá? Porque a partícula 2 ela é impermeável perante a membrana. Então esse cara aqui vai ficar N2 de I, que é a mesma coisa, né? 3 meios vezes N1 de F de 1. Isso daqui é igual a UF de 2 de 3 meios vezes... Já simplificou, né? E aqui vai dar N1 F de 2. E o segundo cara, como impermeável, vai ficar N de 2 I de 2 de 3 meios vezes N1 de F de 2. Tranquilo? Deixa eu ver aqui que dá mais substitui os valores, né, do inicial. Então aqui fica U de F de 1, 3 meios, sobre N1 de F de 1, mais o cara inicial, que é N de 2, 1, que é 0,75, 3 meios, vezes N1 de F de 1, que é igual a UF de 2 de 3 meios, sobre N1 de F de 2 e o 2 inicial, né? Que é 0,5. 3 meios vezes N1 de F de 2. Tá, fazer isso. Vou isolar o N de 1 de F aqui, nesse cara. E aí eu vou substituir nesse outro cara aqui. Então fica U de F de 1 de 3 meios sobre N1 de N1 F1 mais 0,75. Isolo esse cara, substituo aqui. Então vai ficar N1 de F de 2 mais 0,5 sobre o F de 2 elevado a 3 meios vezes o U de F de 1 de 3 meios, né? Vezes N1 de F de 1, que é igual a U de F de 2 de 3 meios sobre
N1F de 2 mais 0,5 de 3 meios vezes N1F de 2. Tá aqui é 3 meio, 3 meio. Esse cara aqui vai embora com esse cara aqui. O de F de 2 de 3 meios passa para cima e vai cancelar com esse outro cara aqui. E aí a gente tem esse cara aqui que cancela com esse cara aqui. Só sobrou esses N's de 1F, né? Então a conclusão que a gente chega das duas condições de equilíbrio, a térmica e a de fluxo de matéria, é que N1 de F de 1 sobre N1 de F de 2. Então o estado final é que ele vai ser, com respeito à partícula 1, ela vai ter a mesma quantidade, né, nas duas câmeras. Então no estado inicial a gente tem algo assim, né? A 1 é esse cara. E a 2. A 2 ela não tem ela é impermeável, então não vai ter troca. E aí você tem os números que não são iguais, né? Deixa eu ver aqui. N de 1 é 0,5 e N1 de 2 é 1. Então tem uma quantidade distinta, tá? Essa é a parte inicial. Tendo o equilíbrio térmico e o equilíbrio com relação ao fluxo de matéria, o estado final de equilíbrio é tal que o número de partículas do tipo 1 elas vão ser iguais nas duas câmaras, tá? E é para 2 nada mudou, beleza? Porque ela é impermeável. Então essa é a conclusão física que a gente chega, né? Depois de fazer todas essas contas e tudo, esse é o significado, né? Tá, então... Tá, então a gente determinou essa parte aqui é até mais importante que o resultado, né? O significado, né? E aí com isso a gente obtém os números que ele pede, né? As contas, né? Os cálculos. Então deixa eu ver o que ele... É uma das coisas que ele pede, né? No equilíbrio ou final, ele quer o N de 1 de 1, N de 1, 2... Tá. Então, a gente tem o N, que é a soma dos tipos de partícula, né? A gente sabe que o 2 não vai ter troca. Então a gente sabe que esse N aqui, N de 1 mais N2, né? Isso é uma constante. A gente fez aqui em cima, né? 3,75, né? Mas o 2, ele vai permanecer constante. Ele é impermeável. Então, deixa eu dar uma pensada aqui. Tem que o N2 final é igual ao N2 inicial. Tá? Então, inicialmente a gente tem que N1 inicial é o N de 1 inicial mais N de 1 de 2 na câmera 2 inicial. E aí eu pego os dados aqui do problema e eu chego que N1 de 1 é 0,5 mais N1 de 2 é 1. Então esse daqui deu 1,5. E para o final, então essa é a minha quantidade que eu tenho total no começo. E no fim eu tenho que N1 final é igual a N de 1. Deixa eu ver só se eu não fiz besteira. N de 1 de F
de 1 mais N de 2 de F de 2. N de 1 de F de 2. Esse N2, ele não muda. Se N de 2 não muda, eu vou ter que meu N de 1 vai ser uma constante com uma outra coisa que é constante, entendeu? Então tem uma constante, esse cara é constante, então N de 1 vai ficar constante também. O N de 1 é uma constante, tá? Entendeu? Porque esses dois aqui são constantes. Então N de 1 vai ser constante também. Então por N1 ser uma constante, essa quantidade aqui, ela vai ser a mesma. O N1 final e inicial. Então a gente tem isso daqui. E aí com isso, a gente tem que 1,5 é igual a N1 de F mais N1 de 2F. Só que aqui a gente mostrou que eles são iguais das condições de equilíbrio. Então isso daqui vai ficar igual a 2 vezes N de 1 final 1. Então isso implica que N de 1 de F de 1 é igual a 1,5 dividido por 2. E isso daqui dá 0,75, né? Então, portanto, nosso N1 de F de 1 é igual ao nosso N2 de F de... N1 de F de 2, que é igual a 0,75, tá? Beleza. Primeiros dados determinados do problema. O que mais tem? Tem temperaturas, temperatura de equilíbrio. Então, da condição de equilíbrio térmico, a gente tem que o nosso T é igual a T de 1 final, que é igual a T de 2 final, vem do equilíbrio térmico. E aí dessa parte a gente tem as equações de estado. Então, 3 meios de N R sobre U. Então esse cara aqui é 1F, 1F. Deixa eu ver. Então se eu tenho um N de 1 de F, tenho, né? Tenho um N de 1 de F. Só que eu não tenho U de F, energia interna final não tenho, só tenho... Tá? Não tem energia interna final, tem que encontrar ela, tanto para o 1 como para o 2, né? Então, disso daqui eu já sei que eu vou precisar encontrar a energia interna final. Beleza, como a gente achou os N's, eu consigo encontrar esse cara, né? A gente tem duas equações. A gente tem o vínculo da energia, que vai ser o valor que a gente encontrou dele, quanto que é? 9.353,25. 9.353,25 joules. Isso daqui é igual a 1 de F mais 1 mais o 2 de F. Esse cara aqui é constante, independente do estado que eu esteja. Isso é uma equação. A outra equação, como a gente determinou os N's, a gente pode usar essa equação aqui para encontrar, né, duas equações, duas incógnitas, tá? Vou pegar esse cara aqui. E aí com essas equações aqui, os N's eu já determinei na parte anterior, esses N's aqui. E aí com isso eu encontro os U's de F, né? Tranquilo? Então vamos lá, deixa eu substituir aqui, pegar essa segunda equação.
vai ficar o f de 2 é igual a N1 de f de 2 mais 0,5 vezes o de f de 1 sobre N de 1 de f de 1 mais 0,75. O N1 de f de 1 a gente tem, o N de 1 de f de 2 também. Os dois dão 0,75, tá aqui. Então isso fica 0,75 mais 0,5 sobre 0,75 mais 0,75 vezes o de f de 1. E aí com essa outra equação, né, eu acabo resolvendo o problema. O f de 2 é igual a 0,75 mais 0,5, que dá 1,25, sobre 0,75 duas vezes, que dá 1,5, vezes o f de 1. E aqui que eu posso fazer? Posso isolar o f de 2, substituir nessa equação aqui, esse cara substitui aqui, e aí eu fico com 9.353,25 menos o f de 1, que é igual a 1,25 sobre 1,5 vezes o f de 1. Isolando o f de 1, isso daqui vai ficar 1,25 sobre 1,5 mais 1, que é igual a 9.353,25. E aí, resolvendo isso, o que vai dar? Mais 1. Tá. Cinco mil e... Então, portanto, nosso energia interna final para o câmara 1 é aproximadamente 5.101,77 joules. Tá? E agora, para o nosso 2 é simples, né? Só usar essa equação aqui mesmo. Então, f de 2 é 9.353,25 menos o f de 1, que é esse cara aqui, 5.101,77. Portanto, o nosso UF de 2 é igual a 353,25 menos esse cara dá aproximadamente 4.251,48 joules. Tá bom? Que mais? Pegou esses caras, acha a temperatura, né? Que eu tava aqui atrás. Estão usando aquela expressão ali de cima. E esse cara aqui. A gente tem que
1 sobre t, como t de f de 1, t de f2 é igual a 1 sobre t. Então, tanto faz. Posso pegar um ou outro, não tem problema. 3 meios de nf de 1 r sobre o 1 de f. Então isso daqui fica 3 meios de nf de 1, que dá o quê? nf de 1, 0,75? Não, né? Que é a soma. Então esse cara é n de 1, de f de 1, mais n de 1, n de 2, 1, f, vezes r, sobre o f de 1. Só que esses dois caras aqui, deixa eu ver. Não fazer besteira, né? Tá. N de 1, tá certo. A 2 ela não muda o estado dela. Então esse daqui vai ficar 3 meios de N1 de F de 1 mais N2 I de 1, que é 8,314, sobre o F de 1. Então 1 sobre a temperatura dá 3 meios de o N1 de F é 0,75 mais o N2, o N1, 2, no problema dá quanto? N1, 2, 0,75 também, né? 0,75 vezes 8,314 dividido por 1 de f de 1, que é 5.101,77. E isso daqui vai dar quanto, né? Portanto, a temperatura é aproximadamente, fazer as contas aqui, e chega no valor da temperatura, né? Então vamos ver aqui. Zero vírgula 185 vezes 2 vezes 3 vezes 8,314 dividido por 2 vezes 5.101,77. E aí inverte o resultado. E aí chega em 272 Kelvin,73. Então a temperatura é aproximadamente 272,73 kelvins, tá? E aí falta o que ele pede? As pressões, né? Tá, pressão a gente pode usar nossas equações de estado, né? Então ele te dá a entropia lá, para a parte da pressão a gente tem que P sobre T é igual a, só vou relembrar aqui porque eu não lembro de cabeça, tá? Deu é TdS, né, menos PDV, que é o que interessa. Parte dos números de partículas não importa. Então daqui a gente tem que d de S é igual a du sobre T mais P sobre T, d de V. Tá?
Então a gente sabe que pressão 1, que é o que ele pede, sobre T de 1, que é uma das equações de estado, é a derivada da entropia com respeito a 1 com relação ao volume 1, né? Mantendo o resto constante. Então vai ficar derivada parcial com relação ao V de 1. V. Só tem um termo com V. O resto tudo dá zero. Então vou fazer de cara já, tá? Então vai ficar N de 1, R, e a derivada do ln, que dá 1 sobre 1 de 3 meios vezes V de 1 sobre N de 1 de 5 meios vezes a derivada do que está dentro, né? Então a derivada do V dá o próprio 1. Então aqui vai ficar 3 meios sobre N de 1 de 5 meios. Esses caras aqui vão para o caixão. E esses caras também vai para o caixão. Só sobra isso daqui. Que é a N de 1 de R, V de 1. Tá, aqui é a equação de Clapeyron, né? PV-nRT. Então a gente encontra o nosso P1 na parte do equilíbrio, né? Então final vai ficar N1 de F, R, sobre V1, que não muda. Inicial, final, ele é a parede rígida, né? Vou pôr aqui o F. Não vai mudar, tá? Final, inicial, mesma coisa, vezes o T de um final, que é o próprio T, né? Então N de 1 de F vai ficar N de 1 de 1F mais N de 1, N de 2 I, porque a partícula 2 é impermeável, então ela não muda, tá? 1 vezes R vezes T sobre V de 1. Então isso daqui vai ficar N de 1 de F de 1 dá 0,75 com mais 1 de 2 inicial, 1 de 2, 0,75 vezes 8,314 mais 273,77, que é a temperatura, desculpa, 2,73 dividido pelo volume inicial. Então, como o volume total é 10 litros, metade é 5 litros, 1 metro cúbico é 1000 litros, então o inverso, a gente tem que 5 vezes 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Beleza? Então isso daqui vai dar quanto? Aqui vai ficar 0,75 vezes 2 vezes 8,314 vezes 272,73 vezes 1000 dividido por 5. Dá 6.680.243,17 Pascal, tá? E o P de F de 2, que é análogo, né? Análogo. Então,
Só vai mudar aqui que aqui vai ficar 2 em cima. Pro 1 não muda, pro T não muda. Então nosso NF de 2 é igual a N de 2 final mais N de 2 final de 2, que esse cara é igual ao inicial. Então aqui dá 0,75 mais o inicial, que é o 2 de 2, 0,5, dá 1,25. Então a diferença é só essa, tá? Então aí fazendo essas contas, vou fazer aqui, NF de 2 vai ficar aproximadamente... Deixa eu... pegar a calculadora aqui. Então fica 1,25 vezes o R, que é 8,314, vezes a temperatura, que é 272,73, vezes 1000, dividido por 5. Dá 5.600 e blá blá blá. Deixa eu pôr aqui. 566.869,31 aproximadamente Pascal, tá? Pronto, acabou todos os dados do problema, né? O problema mais trabalhoso, eu acho que eu fiz aqui de todos do Colin, né? De termodinâmica, tranquilo? Então, se ajudou alguém, dá o like, compartilha, ajuda o canal, se inscreve, tá?